E passadas as festividades de fim de ano, com o presidente e ministros empossados, chegou a hora de partir para a ação e concretizar ações prometidas em campanha, principalmente no que diz respeito às reformas. E a tributária é uma delas. E este é o assunto agora na nossa entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia com o diretor do Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso, Ricardo Bertolini. Boa tarde, diretor. Boa tarde, é sempre um prazer, né? A gente está aqui para tentar esclarecer esse assunto que é tão difícil aí aos cidadãos comuns, né? Que é a questão da tributação. E essa reforma tributária que o governo federal pretende aprovar, ela vai ser boa para quem? Então, a reforma tributária é um processo longo, né? Esta PEC, né, essa proposta de emenda constitucional, por exemplo, ela é de 2004 e ela foi aprovada agora na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, agora em meados de dezembro. Essa é a primeira das 5 etapas para se aprovar uma já vem se ensaiando faz tempo votar a reforma tributária. Sim, há muito tempo essa discussão, né, ela está em pauta. Né? E avançamos agora na primeira etapa, que é a aprovação dessa proposta na Comissão Especial da Câmara. O que ela... Dá para simplificar um pouco esses tributos que são cobrados hoje? Dá para simplificar. Logicamente... E diminuir? O número de tributos? O que a proposta principalmente faz é tentar simplificar para depois, no futuro, diminuir a carga tributária, né? A simplificação agora é com a criação do... Diminuir não é para já, então? É difícil, porque, veja bem, hoje nós temos uma carga aí em torno, eu digo nacional, né? Em torno de 36% do PIB, né? E o ideal, estudiosos aí indicam que o ideal seria em torno de 20%, né? Então, nós estamos aí numa distância muito longa ainda. Nós precisaríamos melhorar aí a questão de performance em PIB, por exemplo, né? Diminuir as questões dos pagamentos de juros da dívida ativa, folgar um pouco mais o orçamento. Acabar com esse rombo da Previdência. Isso, trabalhar melhor essa questão da Previdência, né? Trabalhar melhor essa questão dos incentivos fiscais, para aí então, né, tentar diminuir a carga tributária sobre os cidadãos. Mas é importante que, nesse primeiro momento, né, a gente tem uma proposta lá que pode ser aprovada, pode ser aproveitada, né, pelo próximo governo, presidente Bolsonaro e legisladores, né, os novos deputados e senadores que serão empossados agora a partir de 1º de fevereiro, e que traz uma simplificação, pelo menos na nossa cabeça, que é a redução, pelo menos, do número de impostos. Ela cria o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e elimina 9 tributos. E esse imposto aí, ele vai ser pago para quem? Esse imposto, dessa ideia. Na verdade, assim, a proposta, ela organiza, né? Ela traz assim, os tributos sobre o patrimônio ficam com os municípios, né? Os tributos sobre a renda fica para a União e os tributos sobre os bens e serviços para o Estado. Mas todos eles acabam que depois, lá nas regras constitucionais, tendo a participação dos municípios nos tributos do Estado e da União, etc., né? Mas o importante é que, com a criação do IBS, a gente tira ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Salário e Educação, para um só tributo, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Agora, nesse caso aí, o senhor falou do ISS, é isso? Isso. Fala de PIS e COFINS. PIS né? e COFINS. Um hoje é municipal, o outro é federal, Isso. O ICMS é estadual. Isso. O contribuinte vai ficar difícil para ele entender isso, não é? Veja bem, pelo menos organiza, né? Como eu disse no início, os tributos sobre a renda com a União, né? Os tributos sobre bens e consumo com o Estado e os tributos sobre o patrimônio com os municípios, né? Então o município teria aí ITCD, Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis, ITBI,
né? Imposto inter vivos, né? Que você paga lá quando você vende seu imóvel, para tirar a escritura você tem que pagar o imposto. IPVA, totalmente aos municípios. E uma novidade, ó, aprovou-se nesta proposta a tributação sobre veículos aquaviários. Então, barcos, navios, jet skis, né? Aqueles navios, barcos de luxo, nunca pagaram IPVA. Então, isso está na proposta. É alguma coisa assim que avança um pouco. A questão também das aeronaves, né? A aeronave também é veículo automotor. Não tinha tributação pelo IPVA. Passa a ter a tributação pelo IPVA. Essa é uma discussão que avançou nesse sentido. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui. Em outras oportunidades a gente volta a tratar desse assunto aí da reforma tributária, que interessa a todo mundo, mas que também é bastante complexo. Tá, eu é quem agradeço, eu fico aí à disposição.